Fala pessoal, aqui é o professor engenheiro Marcelo Reis e vamos para mais um vídeo do canal Dicas de Matemática. Hoje o assunto é frações. Nós vamos estar falando sobre frações sem segredos, é isso aí. Hoje nós vamos estar na parte 1, vamos estar falando da parte 1, né? E na sequência eu vou estar postando um vídeo sobre a parte 2 de frações, que o assunto é bem extenso, tá? Então vamos lá, definição. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. O que seria isso? É você pegar um inteiro e dividir em várias partes iguais. E cada partezinha deste inteiro é chamado de fração. Temos aí o exemplo de uma pizza, né? Temos aí uma bela pizza de calabresa com 8 pedaços e cada pedacinho dela equivale a 1/8. Você já deve ter ouvido falar sobre frações de segundo, certo? Você sabe o que significa parte de um inteiro? Nesse caso, o inteiro é o segundo. Então, eu decidi representar aí para vocês através de um vídeo, né? Um vídeo de Fórmula 1, para quem aí é fã de Fórmula 1 e para quem também não é, vai conseguir entender muito bem. Nessa corrida aí, nós temos um duelo entre o nosso grande ídolo aí, Ayrton Senna. Ele está disputando aí com Nigel Mansell e por 14 milésimos de segundo ele ganhou a corrida. Então foi uma corrida bastante disputada e para vocês verem que em frações de segundos, ou seja, milésimos de segundo, você pegar um segundo e dividir por 1000 partes, né? E aí no caso são 14 milésimos de segundo. Então nós temos aí a forma de representar as frações, tá? É importante lembrar que o termo superior da fração chama-se numerador, o termo inferior denominador, tá? E na divisão, né, representa uma divisão, na divisão o numerador ele é o dividendo e o denominador é o divisor, certo? Então nós temos aí representação, frações são números racionais, ou seja, são números que podem ser divididos, certo? Eles são escritos, né, na forma de fração. Então, os números racionais aí, eles possuem um conjunto. Quais são os componentes, os representantes desse conjunto? São qualquer número inteiro, certo? Nós temos aí qualquer número inteiro, qualquer número decimal finito, e nós temos também qualquer dízima periódica. Todas as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração, tá ok? Mais para frente nós vamos fazer exercício, então vocês vão entender melhor. Vamos lá, nomeação. Fração representa, nesse caso eu peguei um exemplo de uma maçã cortada em 4 partes. Cada pedacinho dessa maçã é 1/4, certo? Então como que nós vamos ler a fração? 1/4 é 1/4, certo? A fração inteira, a maçã inteira, ela representa 4/4, ou seja, é um inteiro, certo? Então a nomeação é bastante importante, tá, pessoal? Então vamos tomar cuidado na forma de leitura da fração, tá? Então a partir, por exemplo, você tem 1/10, então vai ser 1/10. A partir de 1/10, ou seja, a partir de 11, você já lê avos. Então nesse caso o exemplo é 1/12, tá? Nós temos aí essa fração sendo representada aí por 1/12, correto? Então vamos da sequência aí. Os tipos de frações, aí também é bastante importante nós fixarmos aí essa ideia aí de tipos de frações, porque no conjunto de frações nós temos 5 tipos básicos aí, né? Que são as frações próprias, são as frações em que o numerador ele é menor que o denominador, ou seja, eu tenho 2/5, 3/50, 2/3. Frações impróprias são frações em que o numerador é maior que o denominador. Nós temos aí um exemplo que é 5/2, 50/3, 3/2, né? E nós temos aí as frações aparentes. São frações impróprias em que o numerador é divisível pelo denominador, ou seja, o numerador ele é maior e ele é divisível pelo denominador, ok? 9/3, 15/5, 25/5, 42/6, todos eles são divisíveis, né? 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 5 dá 3, certo? 25 dividido por 5 dá 5, 42 dividido por 6 dá 7. Então são divisíveis, ok? Frações mistas
Nós temos aí as frações mistas, são frações constituídas por um número inteiro e uma fração própria. O que isso significa? Nós temos aí um inteiro, nesse caso aí do exemplo, né? Nós temos 6 meios e nós temos aí o inteiro que é 2 e a fração que é 1/4, ok? Então, vamos só nos atentarmos aí. 6, como que eu leio? 6 e 1/2, ou 6 e meio, e 2 e 1/4. E frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Ou seja, nós devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número natural, diferente de 0, ok? Então, nós temos aí 4/8 vezes 2 em cima, vezes 2 embaixo, dá 8/16. 2/3, que é igual a 4/6, que é igual a 6/9, que é igual a 8/12. Né? Então, todos eles aí foram multiplicados, né, por um número e nós chegamos aí nessa condição. Né? Vamos pegar o primeiro termo aí, da fração 2/3 e 8/12. Né? Se você multiplicar por 4, você chega no número 2/8. 4 vezes 3, 12. Ok, pessoal? Depois nós vamos fixar bem no próximo vídeo sobre exercícios de tipos de frações, operações com frações, tá? Soma, subtração, multiplicação, divisão. Ok, pessoal? Eu acredito que em termos de tipos de frações, esses são os principais, tá? Nós vamos estar detalhando mais nos exercícios. Eu tenho 2 exercícios aí a seguir aí para nós fixarmos só a ideia de frações, tá? Para vocês saberem diferenciar, você enxergar uma fração, né? Você diferenciar uma fração da outra, você saber a leitura da fração. Então nós temos aí, determine em quantas partes iguais a figura abaixo foi dividida, certo? O item A, o item B, cada uma dessas partes representa que fração da figura? A parte pintada representa qual fração da figura? Então nós temos aí um retângulo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, certo? 8 partes. Resposta da letra A. Cada uma dessas partes representa que fração da figura? 1, 2, 3, 4, 5. Mas na verdade, nós temos aí que cada pedacinho dela é 1/8, certo? Então vamos ver aí se nós acertamos. Então, a resposta da letra B é 1/8, certo? Cada uma dessas partes representa que fração da figura? 1/8, certo? Então, aí está a resposta certinha aí, 1/8. E agora, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços marcados de 8. Então, nós temos aí a parte pintada representa 5/8. Ok, pessoal? Esse primeiro exercício aí tá bem fácil. Vamos para o segundo. Determinem para as figuras abaixo quanto representa cada parte da figura e as partes pintadas. Então nós temos aí um círculo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Nós temos aí dividido em 12 partes, certo? Nós temos aí um 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono, certo? Também algumas partes dele estão pintadas. E nós temos aí um quadrado aí com todas as partes pintadas. Então a resposta da letra A, cada parte representa 1/12, a parte pintada representa 9/12, que é o mesmo que dizermos 3/4, que foi simplificado, dividir por 3 em cima, dividir por 3 embaixo. Letra B, nós temos aí um hexágono, ou seja, é 1/6, certo? E a parte pintada representa 5/6, ok? O quadrado está mais fácil, né? São 4/4, representa um inteiro. Nós temos aí que cada pedacinho dele é 1/4. E a parte pintada são 4/4, que é o mesmo que dizermos que é um inteiro. Pessoal, eu acredito que ficou bem claro para vocês. Dê uma pausa aí no vídeo. Tentem resolver, tá? Podem colocar aí nos comentários se houve alguma dúvida, tá? No segundo vídeo nós vamos estar destacando melhor. Então curtem o vídeo, tá? Se inscrevam no canal, você que ainda não se inscreveu. Compartilhe com seus amigos. E
ativem as notificações, que é muito importante as notificações, que aí vocês vão saber quando que nós vamos estar publicando o próximo vídeo, tá ok? Em breve, frações parte 2. Um abraço, até mais.